Estudiantes 1-0 para cima do Botafogo. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vamos lá então. Já vale destacar, o Botafogo caiu em um grupo muito difícil. Eu fiz a análise dos grupos aqui da Libertadores há um tempinho atrás no canal e eu destaquei, era um grupo muito difícil para o Botafogo. Tudo bem, tem um saco de pancadas, tem que é o cara bobo. Mas mesmo assim, inclusive a próxima rodada do Botafogo é contra o Carabobo lá na Venezuela. E no jogo em casa, que era para ser o jogo mais fácil, né? O Botafogo ainda sofreu contra o Carabobo, demorou para fazer os seus gols. E no mesmo grupo com Universidade de Chile e Estudiantes, Universidade de Chile, que desde a temporada passada muito bem, um ataque muito bom, fazendo muitos gols, e agora uma Estudiantes também, um Estudiantes com investimento que se reforçou, trouxe os jogadores, era um grupo muito difícil. E o futebol do Botafogo é ruim, muito longe do que poderia apresentar pelos jogadores que tem e pelo que fez no ano passado. Longe de ter engrenado com o Renato Paiva ainda, né? Uma coisa que eu queria destacar é o seguinte: a gente pode criticar vários quesitos do Botafogo. Pode falar que se reforçou mal, pode falar que o Renato Paiva não utiliza os reforços, pode falar que o time é mal treinado, pode falar qualquer coisa. Mas a derrota só veio por conta de um erro individual, por conta da falha do John, um dos erros, uma das falhas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Um frango realmente absurdo. Não tem muito o que falar. E se o John faz o mínimo, que era defender essa bola, o Estudiantes não teria feito o gol da vitória. Pode ser que se prolongasse nesse 0-0, o Estudiantes tivesse continuado em cima e encontrasse um gol. Mas isso daí vai para o campo hipotético. Na prática, o gol que o Estudiantes fez, o gol da vitória do Estudiantes, surgiu de um erro bizonho em um chute que estava com pouco espaço, muitos jogadores na frente, tanto é que a bola desvia. A bola nem pega tanto efeito, tá bom? Que assim, a desculpa para esse frango é: a bola pegou muito efeito. Mas isso é mentira. Ela não pegou muito efeito. Não sei o que aconteceu com o John. Deu uma pane mental dele ali no momento. E, e não pode acontecer, ainda mais em Libertadores, campeonato de tiro curto. Esse tipo de falha pesa muito. Pesa muito e o Botafogo só perdeu por conta do John. Não tem muito o que falar. Então, essa derrota, eu sei que pode ser meio chato individualizar o resultado final, né? Porque tem todo um coletivo. O Botafogo, os atacantes perderam gols, teve bola no travessão do Savaíno, pode se questionar o espaço que deu para finalização, tudo isso é verdade. Mas é uma falha que em Libertadores não pode acontecer. E o gol do Guido Carrillo sai assim: um chute de longe, um desvio e o John com uma falha bizarra. Destaques do Estudiantes primeiro, começando pelo gol. O Mancilha, bom goleiro, bom goleiro experiente, conseguiu matar muito tempo na reta final do jogo. É bom goleiro. Os dois laterais, Começa e o Arzamendia. O Arzamendia ainda não rendeu tudo que pode pelos Estudiantes. Ele apareceu muito bem no Cerro Porteño, mas ainda não conseguiu fazer tudo que sabe pelos Estudiantes. É um cara que chegou até a ser contestado, sendo que é um baita lateral esquerdo pelo que pode apresentar e que já mostrou no Cerro. A dupla de zaga com o Núñez e o Rodrigues. Esse Núñez, se eu não me engano, já passou pelo Vélez. E esse Rodrigues, se eu não me engano, é o Federico Rodrigues, que chegou a jogar pelo Newcastle. Se eu não me engano. O meio de campo, que é um meio de campo muito bom, com as Ascaciba, Gabi Neves e Medina. O Ascaciba saiu machucado muito cedo, é um baita volante. Tá? Surgiu muito bem no Estudiantes, saiu e um tempinho atrás voltou. Um cara que tem muita liderança nesse time e saiu machucado logo no início, mesmo assim o Estudiantes venceu. Gabi Neves, que é aquele ex-nacional, ex-São Paulo, muito bom segundo volante, com muita liberdade para chegar à frente. Deu ao menos um ou dois chutes na partida, chegando bem à frente. E mais avançado, uma coisa que me surpreendeu muito, o Medina, cara. Medina até outro dia era um dos principais jogadores do Boca Juniors. E isso mostra justamente esse poder aquisitivo que o Estudiantes vem tendo, esse investimento que vem tendo recentemente, que conseguiu tirar o Medina do Boca. Isso não é fácil. Era um cara que era importante pro Boca e o Estudiantes conseguiu trazer. Mais à frente o Thiago Palacios,
o Burgos e o Guido Carrijo. Vieram do banco o Sousa, Benedetti, lateral esquerdo, para fazer uma dobradinha com a Zamendia. O Manioma entrou muito bem. Eu achei que era o Cetré, inclusive, aqui, ó, o Cetré, que nem entrou. O Cetré que normalmente, pelo menos na última temporada, né, que o Estudiantes estava no grupo do Grêmio, na Libertadores, no ano passado. O Cetré era o principal jogador do time. Ponta colombiano do drible, ex-Júnior Barranquilla, é muito rápido, habilidoso. Nem entrou. E o Manioma tem características muito parecidas, tanto é que depois que ele entra, foi o cara mais perigoso do Estudiantes, do meu ponto de vista. Muitos dribles, velocidade, entrou muito bem o Manioma. Uma característica de jogo muito parecida com a do Cetré, né? Enfim. Entrou também o Luciano Gimenez e o Kosciuszynski, ele que entrou no primeiro tempo ainda no lugar do Ascaciba. E assim, tem jogadores interessantes que nem entraram, né? Então, ó, o Cetré, que eu falei, o Ramiro Funes Mori também. Bom zagueiro, bom zagueiro. Tem o irmão, acho que é irmão gêmeo, né? Mas é o irmão dele, o Rogério Funes Mori, que é centroavante. Que tava no futebol mexicano um tempo atrás, não sei se ainda tá. E o Ramiro Funes Mori é bom zagueiro também, ex-Villarreal. Mas à frente também tem o Alário, né? Que tava no Inter, reserva do Guido Carrijo nesse time do Estudiantes. Então o Cetré, o Funes Mori, o Alário, o Manhomo, o Benedetti são bons reservas, mostrando esse poder do elenco do Estudiantes. E olhando o Botafogo, o vilão do jogo, o John, que nem eu falei, o Estudiantes só venceu por causa do John. Não tem como não individualizar em um erro tão bizarro. Acho que o próprio John sabe disso. Então, o que ele tem que fazer agora? Nos próximos jogos, se redimir. Quando o Botafogo jogar mal, o John tem que salvar. Porque tem que se redimir, cara. De um jogo assim, onde você é claramente o culpado do resultado. Eu sei que nem eu falei, é chato individualizar o resultado para um único jogador. Mas nesse caso, não tem como não falar que tá na conta do John, porque é um erro bizarro. Bizarro. Mas é bom goleiro, não à toa foi campeão da América, sendo importantíssimo pro Botafogo, né? Supriu muito bem a saída do Lucas Perry. Mas foi muito mal no jogo e falhou no gol que deu a vitória para os Estudiantes. A linha de defesa com o Alex Telles e o Matheus Ponte, mediano. Barbosa e o Danilo Barbosa, improvisado na zaga. Queria destacar aqui já o Barbosa, tá bom? O Barbosa jogou muito mal na minha visão. Defensivamente também, mas principalmente na construção. Eu que nem torço pro Botafogo já tava ficando irritado. Toda hora forçando o passe mais difícil. Ao invés de jogar curto, ele forçava uma bola mais difícil, uma bola longa, uma bola lançada, errou várias vezes. É que esse time do Estudiantes, cara, se reforçou, mas se a gente olha pro ataque, Palácios, Burgos e Carrijo, é um ataque mediano, tá? Então assim, o Palácios tem qualidade, o Carrijo até que finaliza bem, mas nada demais, nenhum dos três, principalmente o Burgos, totalmente mediano. Então assim, não tem nada demais nesse ataque. E o Botafogo é mais time, tem um elenco melhor, tem um time melhor que o Estudiantes. Se reforçou, é verdade, o Estudiantes, destaquei todos esses pontos agora há pouco, mas não se compara ao elenco que o Botafogo tem, né? E assim, o Botafogo se reforçou bastante essa temporada. Só que assim, um time. Como é que eu posso falar? O time do Botafogo piorou em relação ao ano passado. Talvez em quesito elenco, o time do Botafogo tenha melhorado, porque agora tem ainda mais peças do que no ano passado. Só que futebol não é quantidade, futebol é qualidade. E os jogadores do Botafogo não vêm desempenhando bem. Enfim, o jogo do Barbosa foi bem ruim, principalmente com bola. Muitos erros de passe nessa criação inicial das jogadas. Meio de campo com o Gregory e o Marlon Freitas. O Gregory dando uma proteção bastante bacana, mas nada demais. O Marlon discreto. O Patrick de Paula sendo esse cara mais avançado, criando a expectativa de assistências, gols dele. Não acho que é exatamente o ideal. O Patrick de Paula é um segundo volante. Jogar com ele como esse meio mais avançado, eu torço pro Grêmio, né? É muito parecido com o que o Grêmio vinha fazendo, vem fazendo, né? Jogando com o Edenilson, fazendo essa função. O cara pode até fazer essa função, um cara versátil, chega bem à frente,
Mas a responsabilidade de ser o cara de criação não pode ser do Patrick de Paula. Então eu acho que ele é um erro do Renato Paiva. Você jogar com Gregory, Marlon Freitas e Patrick de Paula, você ganha mais intensidade e mais poder defensivo. É verdade. Mas você perde a qualidade no passe que um meio de criação poderia dar para o time, ou até mesmo puxando o Savarino para o meio e colocando um ponto de velocidade. Né? O caso do Matheus Martins, ou até mesmo se fosse com o Elias, ex-Grêmio também, né? Tava no New York Red Bulls, que é muito forte também, o Elias também. Enfim, teria outras opções ao invés de insistir com o Patrick de Paulo sendo esse cara mais avançado. Tá bom? E o Patrick voltou bem pro Botafogo depois de algum bom tempo em nível abaixo, né? Tanto é que no Criciúma rebaixado ele era reserva. E chegou para essa temporada para substituir o Almada praticamente. Então é meio desproporcional. Você perde um cara que foi talvez o seu principal jogador tecnicamente. Eu acho que o Luiz Henrique e o Savarino eram os mais importantes desse time do Botafogo. Só que tecnicamente o melhor era o Almada. Você perde o seu principal jogador tecnicamente e o substituto é o reserva do Criciúma. Então, assim, o Patrick não é ruim. Só que essa responsabilidade de ser o meia de criação do Botafogo, não acho que seja o correto. Mais à frente, o Savarino teve uma única chance e ele finalizou bem, deu azar que foi no travessão. A tomada de decisão perfeita. O Arthur, cara, o Arthur ainda não rendeu o que se espera. Né? Pra suprir a saída do Luiz Henrique. Acaba que assim, fisicamente o Luiz Henrique é melhor, finalização o Luiz Henrique é melhor. Talvez na construção das jogadas e nos passes o Arthur possa ser melhor. Só que não vem conseguindo desempenhar tão bem o futebol dele. É um cara que naturalmente faria menos gols que o Luiz Henrique. E de fato o Arthur vem abaixo. O Igor Jesus lá na frente, foi ele que deu o passe para a grande chance do Botafogo, do Savarino no chute no travessão. Brigou bastante, mas não conseguiu resultar em gol, que é o que se espera de um centroavante. O Vitinho entrou na lateral direita, Matheus Martins entrou lá na ponta, lá na frente. O Alan para dar essa proteção no meio de campo. O Elias pelas pontas e já no desespero na reta final, o Mastriani lá na frente para fazer dupla de ataque com o Igor Jesus. Aqui mostra alguns dos reforços, né? O Elias e o Mastriani. O Elias eu acho que pode ser importante pro Botafogo. O Botafogo trouxe além do Elias também o Nathan Fernandes, mas eu acho que ele tá machucado, né? E o Elias pode jogar tanto como centroavante, tanto como ponta. É um cara que é muito forte fisicamente. E até por isso, às vezes, ele é meio. Como é que eu posso falar? Pra um ponta, ele não tem o desequilíbrio necessário. Justamente pela força física dele. Mas é um cara que numa disputa física, até numa bola aérea vindo da ponta pro meio, é um cara que finaliza muito forte também, é um cara que pode agregar bastante, principalmente como esse ponta direita do Botafogo. E o Mastriani é um excelente reserva, cara. Assim, ele foi rebaixado com o América, foi rebaixado com o Atlético Paranaense, mas para grupo você ter o Mastriani como reserva é uma excelente opção. Talvez se o Mastriani fosse o titular do Botafogo não fosse o ideal, mas para ser reserva, beleza. Só que aí a gente já olha aqui, além do Mastriani tem o Juan Cruz, que nem entrou. Então assim, para que ter três centroavantes? Para que ter o Igor Jesus, o Mastriani e o Juan Cruz? São muitas competições? São. Só que o Botafogo não vai ficar entrando com um time reserva todo jogo. Então, eu não acho necessário ter três centroavantes. Para mim, o ideal é para cada posição você ter dois jogadores em quesito que, tipo assim, você tira um, coloca o outro, ele consegue render bem. E o terceiro ser um moleque da base. Se o moleque da base desempenhar bem, ele pode virar uma dessas duas opções e aí já sobe mais outro. Pelo menos é essa forma que eu enxergo o futebol. E aí não faria sentido ter três centroavantes. Por mais que o Igor Jesus seja novo, por mais que o Juan Cruz seja novo. Mas são caras já rodados e que entrariam nessa minha linha de raciocínio de já ter dois caras para a função. Tá bom? Então eu acho desnecessário. Tanto é que o Juan Cruz era importantíssimo no Ludogorets. E ontem foi reserva do reserva no time do Botafogo. Além dele, o Léo Link, que veio do Atlético, mais um dos reforços, mas é goleiro, então vai jogar pouco. O Newton, que estava emprestado para o Criciúma, não estava no Botafogo, chegou agora também. Bom reforço. O Jefferson ali é o Jefinho, né? O Jefinho que também é contratado em definitivo agora. Então conta como reforço na temporada passada, muito tempo machucado.
Davi Ricardo, zagueiro que chegou por agora também do Ceará. Cuiabano é um baita lateral esquerdo, vingou demais no Botafogo. É que nem eu falei aqui, eu torço pro Grêmio. E o Botafogo tem vários jogadores ex-Grêmio, né? E o Cuiabano é mais um deles. A questão do Cuiabano sempre foi a parte física, tá bom? Tecnicamente, ele era muito melhor do que o Reinaldo na época. Agora o Reinaldo no Mirassol, né? Mas era a competição, Reinaldo e Cuiabano, e o Reinaldo era titular. Infelizmente, esse era um dos defeitos do Renato no Grêmio, a insistência com jogadores experientes. Porque, tecnicamente, em valorização de jogador, o Cuiabano tinha que ser titular fácil. O grande problema do Cuiabano era a parte física. Se machucava muito. Enfim. E o titular do Botafogo é Alex Telles. Também é ex-grêmio, também muitas vezes com problemas físicos. Enfim. Além dele também tem o Cauã Gabriel, Cordeiro, Lindes. Que aí eu não sei quem é esse cara. Pelo menos de nome assim eu não sei não. Beleza? Estatísticas: 17 chutes do Estudiantes sendo 4 a gol, 8 do Botafogo sendo 4 a gol. O Estudiantes finalizou bem mais do que o dobro, só que chutes a gol, pontaria igual. Cara, foi um jogo muito equilibrado. O Botafogo enfrentou uma das maiores equipes da América do Sul. O Estudiantes é muito tradicional. A história que o Verón criou no Estudiantes é espetacular. E peso da camisa, o Estudiantes é maior do que o Botafogo. É maior do que o Botafogo. Então é natural o Estudiantes jogando em casa vencer do Botafogo. A questão é a forma como venceu. Foi um jogo equilibrado, o jogo tudo. Talvez o Estudiantes se impusesse não, e se imposto também não. Conseguisse se impor pra cima do Botafogo, muito pelo mando de campo, cara, por ser mandante. Então assim, no Newton Santos, na volta, né, no jogo que o Botafogo foi mandante, provavelmente vai ser muito parecido. Botafogo com mais chutes, mais posse de bola, mais escanteio, tudo isso. Muito pelo mando de campo, porque foi um jogo muito equilibrado. Que nem eu falei, o elenco do Botafogo é melhor, o time do Botafogo é melhor. Só que é um time que ainda não encaixou com o Renato Paiva e contou com um azar, uma falha imensa do John. Se o John tivesse feito o mínimo para um goleiro do nível do Botafogo, eu estaria falando de um 0 a 0. Que nem eu comentei aqui mais pro início do vídeo. Lógico, eu não tenho bola de cristal para se o John defendesse esse chute ficasse 0 a 0, prever que ia terminar 0 a 0 da mesma forma. Mas teria evitado esse gol que foi o que deu os 3 pontos para o Estudiantes. Uma falha bizonha, né? Mas futebol é assim, cara. Erros acontecem, falhas acontecem. A questão é como você lida com essas falhas, com esses erros, né? Então que nem eu falei. É o John nos próximos jogos compensar e mostrar que é sim um goleiro certo pro Botafogo. Até porque, que nem eu falei, trouxe o Léo Link. O Léo Link é um excelente goleiro. Deu azar que no Atlético Paranaense tinha o Mikael voando. E agora chega num Botafogo que também é o atual campeão da Libertadores, com o John sendo importante pro título. Então ele chega para ser reserva também. É bom goleiro. Posse de bola um pouquinho maior para Estudiantes. Faltas 14 do Estudiantes tendo 4 amarelos, 8 do Botafogo sendo nenhum amarelo. Essa pode ter sido talvez uma falha do Botafogo. Não ter sido tão violento. É raro alguém ter coragem de falar isso que eu tô falando. Mas 8 faltas é pouco, tem que bater mais. Quanto mais faltas você faz, maior a chance de você neutralizar a criação das jogadas do adversário, porque você não deixa nem o adversário construir a jogada. Então, assim, o Botafogo fez praticamente metade das faltas do Estudiantes. O Botafogo não tomou nenhum cartão amarelo. Perdeu. Adiantou de alguma coisa? Não adiantou de nada. Enquanto isso, o Estudiantes fez 14 faltas, tomou 4 amarelos, foi lá e venceu. Então, assim, ainda mais em Libertadores, cara. Tem que bater mesmo, tem que tomar cartão mesmo. E diminuir o máximo possível de jogadas do adversário. Escanteios: 10 do Estudiantes, 3 do Botafogo. Tá, e o Botafogo perdendo desde o meio do primeiro tempo, um pouquinho mais da metade do primeiro tempo, né? Poderia ter envolvido mais, melhorado mais no jogo, né? Mas, de fato, foi um jogo muito equilibrado. Com esse resultado, o Estudiantes na segunda colocação com 6 pontos, o Botafogo na terceira com 3 pontos. Agora, o Botafogo vai jogar contra o Carabobo lá na Venezuela. Vai jogar contra o Estudiantes no Newton Santos.
Universidade de Chile, eu não tô lembrando agora. Eu acho que o Botafogo perdeu lá no Chile. Se o Botafogo perdeu no Chile, normal, normal. Eu acho que foi no Chile, tá? O Botafogo não perderia em casa pro Universidade de Chile. Foi no Chile com toda certeza. Então, assim, vai jogar os dois jogos em casa, tanto contra o Estudiantes, tanto contra a Universidade de Chile. Dois jogos dificílimos, só que dois jogos que o Botafogo tem um time melhor, tem um elenco melhor e joga em casa. Fazendo o seu dever de casa. E como visitante enfrentando o time que é o mais fraco do grupo, o saco de pancada, o cara bobo, o Botafogo pode sim passar de fase. A grande questão é que o futebol do Botafogo é ruim, ainda não engrenou com o Renato Paiva. Essa é a grande questão. Mas olhando para o grupo é totalmente plausível passar de fase, porque vai ter dois jogos em casa ainda. Se fosse jogar, por exemplo, contra a Universidade de Chile no Chile, se tivesse perdido no Newton Santos, era outra história. Mas não é o caso. Jogando os dois jogos em casa e pelo menos ganhando um e empatando o outro, e vai lá e pelo menos empata com o cara bobo, eu acho que já passa de fase. Tá bom? Então tem que ficar esperto nesses confrontos contra a Universidade de Chile e Estudiantes. Ainda mais porque são as equipes que estão à frente do Botafogo. Se o Botafogo perde o confronto direto contra elas, dificulta muito. E a Universidade de Chile está muito encaminhada à classificação porque já venceu dois Estudiantes na Argentina. Né? Então ainda vai jogar em casa contra os Estudiantes. Então, assim, provavelmente a Universidade de Chile passa de fase. E essa segunda vaga deve ficar entre Estudiantes e Botafogo. Que é o jogo no Newton Santos entre essas duas equipes que se enfrentaram ontem. Vai ser o grande jogo do grupo, provavelmente. Tá bom? Craque do jogo, John. Não tem como, cara. Quem decidiu o jogo foi o John. Mas craque do jogo. Deixa eu pensar, craque do jogo. No lado do Estudiantes eu vou destacar o Medina enquanto esteve em campo foi bem. O Gabi Neves foi bem. O Manioma entrou muito bem. No lado do Botafogo, o Igor Jesus se esforçou. O Savarino chutou uma bola na trave. E é isso. Não tem muito o que falar. Os piores do Botafogo pra mim é o Barbosa e o John, tá? O John pela falha que resultou no gol e o Barbosa na construção muito mal. Os dois piores do Botafogo pra mim, o Barbosa e o John, mas só perdeu por causa do John, tá bom? Vamos aí pra reta final do vídeo. Tá, então deu pra comentar completinho sobre essa partida. Que nem eu comentei com vocês, a gente pode inventar, criticar o que quiser do Renato Paiva e desse time do Botafogo. Só que o fato de ter perdido não é algo coletivo, não é algo que o time jogou mal. Não, é uma falha individual, é uma falha do John. Jogando bem ou jogando mal, o gol só saiu por causa desse erro individual, nessa falha do John. Então, assim, você pode até falar, o Botafogo do Renato Paiva não engrenou, o futebol é ruim. Tudo isso pode até ser verdade. Mas a derrota é na conta do John. Totalmente na conta dele. Porque é um gol que, em um jogo assim tão difícil, cara, na Argentina, contra os Estudiantes, você não pode tomar um gol assim, né? E isso moldou completamente o restante da partida. Ainda mais contra o time argentino na Argentina, com eles na frente do placar. Os caras são especialistas em matar tempo, aproveitar o fator da torcida deles serem apaixonadas, ainda mais em uma equipe tão grande quanto o Estudiantes. E aí ficou difícil do Botafogo reverter. Com isso, vitória dos Estudiantes. Bom, gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!